Olá galera, aqui é a professora Paula Cossenza e hoje a gente vai falar na comunidade sobre cirurgias parendodônticas. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de cirurgia parendodôntica, vocês endodontistas saem um pouquinho da caixinha, né? Nosso dia a dia não é cirúrgico, nosso dia a dia não é bisturi, não é sangue. Quando a gente fala de cirurgia, muitos de vocês falam, opa, não faço cirurgia. E isso, gente, é uma coisa que a gente precisa vencer. Na verdade, o medo de arriscar é o que te impede de evoluir. Então, esse medo faz com que você perca paciente. Esse medo faz com que muitas vezes você não consiga resolver alguns casos seus. Então vamos lá, vamos falar sobre parendodônticas, vamos ter teoria sobre parendodônticas, vamos ver casos clínicos de parendodônticas para você sair dessa sua caixinha e começar sim fazer algumas cirurgias, inicialmente cirurgias um pouco mais simples, mas depois de cirurgias um pouco mais complexas, para realmente não perder esse fluxo, que é um fluxo sim da nossa clínica endodôntica. Bom, quando a gente tem um dente que foi feito canal, que foi retratado e a gente ainda tem uma dor, um sinal, um sintoma, a gente fica naquela dúvida, né? E agora? A gente tenta ainda salvar esse dente tem ali condição de se manter na boca ou não? A gente já vai numa indicação de extração e implante. E cada caso é um caso. Tem casos que realmente a extração é a solução, mas muitas vezes a complementação cirúrgica resolve o problema e a gente consegue manter aquele dente na boca. Primeiramente, a gente precisa de uma tomografia. Hoje, para diagnóstico de cirurgias parendodônticas, a tomografia é muito importante. A gente precisa saber exatamente o que a gente está lidando. Qual é o tamanho dessa lesão, se existe ali estruturas adjacentes que já estão comprometidas e se a gente tem um tratamento endodôntico bem feito, se não tem canais extras que ficaram para trás, enfim, a gente precisa ter uma endodontia muito bem feita. Sabe por quê? Por causa desse artigo. Na verdade, esse artigo explica o porquê. Esse artigo de 2010 de Siqueira e Ricucci foi um artigo que pegou lesões persistentes e avaliaram o porquê essas lesões não regrediram. E eles tiveram uma conclusão que era muito diferente do que se costumava dizer. Na verdade, se falava que lesão persistentes era porque existia muita contaminação extra-radicular e que a gente não conseguia tirar essa contaminação extra-radicular pelo tratamento endodôntico, por isso que a gente fazia complementações cirúrgicas. Mas na verdade o resultado não foi esse não. O resultado foi que só 6% das lesões persistentes são causadas por contaminação extra-radicular. A maior parte das lesões acima de 10 milímetros e persistentes são causadas por contaminações intrarradiculares. É isso mesmo. Então, por isso que na tomografia, antes de partir para uma cirurgia parendodôntica, a gente vai avaliar o canal, os canais. Ver se nossa obturação endodôntica está bem feita, ver se não ficou ali algum canal extra, porque muitas vezes a gente faz a cirurgia parendodôntica e a cirurgia parendodôntica não dá certo, porque a gente tem ali uma contaminação intrarradicular que está ainda alimentando aquela lesão. Então, isso faz com que a gente realmente fique preocupado com os nossos tratamentos endodônticos antes de partir para uma cirurgia. Mas a gente também tem áreas ali onde a gente mesmo retratando, a gente não vai conseguir melhorar, né? Existem muitos canais, né, muitos ápices que tem essas microtrincas, como você está vendo nesse ápice que eu removi de um dente que eu fiz a cirurgia. Então, percebe toda essa área escura em volta da gutapercha, né? Então isso aí são microtrincas e que num tratamento endodôntico possivelmente eu não iria conseguir limpar.
E aí, com certeza, mesmo sabendo que muitas vezes a lesão persistente não tem nada a ver com a contaminação extraradicular, mas eu faço a cirurgia para remover essa parte do conduto em que eu não vou conseguir diminuir a contaminação intraradicular. Lembra que eu falei que existem 6% que é por causa de contaminação extraradicular? Ok. E que são esses 6%? Esse artigo fala, né, que o biofilme bacteriano extraradicular foram observados em apenas 6% dos espécimes, quando os canais tratados, em canais não tratados e canais tratados. Mas aí fala também que esses biofilmes extrarradiculares, na maior parte dos casos, vieram de trajeto sinusal, ou seja, dentes que tiveram fístula. Então, a partir do momento que eu tenho um caso que gerou uma fístula, muito provavelmente, se a gente tem uma lesão que não cicatrizou, ou seja, uma lesão persistente depois de um tratamento endodôntico, a gente vai ter contaminação extraradicular. E muitas vezes mineralização dessa contaminação extraradicular, fazendo com que realmente o tratamento endodôntico não vai ser eficiente e a gente precisa fazer a curetagem e cortar aquele ápice para a gente ter sucesso no nosso tratamento endodôntico. Então, isso vocês têm que pensar quando a gente vai avaliar e planejar ali um tratamento. Tem fístula? Teve fístula? Essa fístula ficou aberta durante muito tempo? Tem pacientes que procuram a gente com 2 anos de fístula. Aquela fístula que parece até um pênfugo, de tanto tempo que faz que ela está ali. Então isso me gera informações para saber se essa lesão vai regredir só com tratamento endodôntico ou não. Olha, um ápice com calcificação ali do seu biofilme extraradicular. Então quando a gente encontra isso numa cirurgia parendodôntica, a gente tem certeza que aquela lesão persistente não iria regredir só com o tratamento endodôntico. E a gente precisa remover toda essa contaminação mineralizada. Essa contaminação mineralizada também gera para a gente ali algumas informações sobre o micro-organismo que está ali, né? Então, normalmente a gente encontra ali actinomyces, a gente normalmente não faz esses testes microbiológicos, mas uma informação, quando a gente encontra esse cálculo, provavelmente a gente vai encontrar essa bactéria e essa bactéria realmente vai trazer uma lesão persistente. Então, quando a gente olha um caso como esse, nós vamos sempre pensar, teve fístula? Esse caso não teve fístula. Esse caso, o paciente teve uma dor muito forte, teve um edema, mas não teve fístula. Abri o canal, fiz o tratamento endodôntico e agora a gente vai preservar. Então, lesões mesmo que grandes, com mais de 10 milímetros, e que eu não tenho histórico de ter uma fístula ou de ter uma lesão endopério também, que isso faz com que a gente tenha ali uma quantidade de micro-organismos ali que também poderão ser persistentes. Então, nesses casos, a gente vai fazer primeiro uma preservação, a gente faz uma preservação 90 dias, 6 meses, 1 ano e radiograficamente observa se a lesão ainda é persistente ou não. Sinais são legais, mas sintomas também. Caso o paciente continue sentindo dor à percussão ou volta a agudizar, também é uma característica onde a gente deve fazer a complementação cirúrgica. Mas nesses casos específicos que não teve fístula, a gente vai preservar e não partir direto para uma complementação cirúrgica. Gostaram dessa informação? É uma dica de ouro, né? Saber se o caso teve fístula ou não e essa interação entre a fístula ali e a lesão persistente.
Dentro da nossa comunidade, a gente vai ter informações como essa e muito mais. Artigos científicos sendo discutidos o tempo todo, casos clínicos discutidos, materiais, dicas cirúrgicas, dicas endodônticas e tudo que vocês precisam para ter um dia a dia clínico com muita segurança e previsibilidade.